brasileiro, 1,82 m. Brasileiro a gente frisa porque era uma prioridade, porque o Vasco já tem muitos gringos. Jogador que tem o chute com o pé direito como principal característica, mas é um jogador de condição de chutar com as duas pernas. 296 jogos na carreira, 94 gols, 30 assistências, 4 títulos, sendo 2 campeonatos da Sérvia e 2 Copas da Sérvia. Ele jogou na base do Palmeiras e profissionalmente. Foi da Portuguesa de São Paulo, do Lviv da Ucrânia, do Damak da Arábia Saudita, depois foi para Portugal. Vitória de Guimarães, Farense, e do Farense, por uma ótima temporada, ele acabou indo para o Estrela Vermelha, fazendo muito sucesso, fazendo muitos gols, 98 partidas, 42 gols e 14 assistências. Foi um jogador muito bem avaliado pelos scouts do Vasco, pela direção técnica do Vasco. Então vamos lá, vamos ouvir a chegada do Bruno Duarte. Bom, pronto, tô sempre pronto. Trabalho para fazer gol, para dar assistências, e o atacante vive disso, né? Em qualquer clube que ele passa, ainda mais num clube como o Vasco, que a exigência é alta. Então eu venho pronto e com gana de ajudar o Vasco com o máximo de gols e assistências possíveis. Bruno, fala um pouco das suas características para a torcida do Vasco. A característica é um jogador muito móvel, né? Um atacante 9 que não gosta de ficar muito sem pegar na bola, sem participar do jogo. Gosto de participar em todos os momentos do jogo, de ajudar meus companheiros, seja com bola, seja sem, pressionando. De alguma maneira estar dentro do jogo e ajudar a equipe. Bruno, boa noite, bem-vindo ao Rio, bem-vindo ao Brasil e bem-vindo também a essa torcida, né, que tanto está pedindo realmente um centroavante para fazer os gols. Você já está pronto se o Mister precisar de você? Eu sei que essa semana fica difícil para sábado, né? Tem realmente bid, preparação, mas para a semana que vem, se o Mister precisar de você, você está apto para jogar? Sucesso. Obrigado. Apto fisicamente eu me sinto bem, né? Mas obviamente tem muitas burocracias para serem resolvidas. Estou chegando agora, ainda tenho algumas coisas de documentos para resolver. Então, com calma, com adaptação, e no momento certo eu tenho certeza que eu vou estrear pelo Vasco. Obrigado. Bom, muito obrigado pelas mensagens, né? Tenho acompanhado os jogos e os torcedores têm feito a parte deles extraordinariamente. Então, é uma torcida apaixonante, e estou muito feliz de vir jogar pelo Vasco e representar essa nação. Valeu, gente. Legal, bom papo e uma coisa bacana, né? A gente conseguir falar na nossa língua, né, Sérgio Quini? Português, todo mundo fazendo suas perguntas, sem aquelas tentativas daquele portunhol vagabundo. Alô, Amadeu! Aquele portunhol ruim que dói. E a motivação, a única coisa ruim talvez tenha sido essa informação dele, de que ainda tem uma burocracia aí para ser seguida, então provavelmente para o jogo de sábado com o Cruzeiro ele não estará apto, né, Sérgio? As primeiras palavras, como a gente sempre percebe, né, chegando de viagem, tem muito sommelier de voo também, né, o pessoal, ele tá animado, ele tá meio chateado, não tá feliz, mas um longo voo, mas demonstrou muito carinho com a torcida do Vasco. Nessa questão realmente da burocracia, a gente sabe que dificulta, por mais que as negociações entre o Vasco e o Estrela Vermelha tenham sido até rápidas, né, a negociação fluiu muito bem, mas ainda falta questão de alguma documentação para poder fazer a sua estreia, mas ele tá se despreparado, tá bem animado, né, tá pronto, né, segundo ele, para ajudar o time do Pedro Emanuel, e que ajude, né, Flávio? A gente falei aqui com os colegas de imprensa, a expectativa de alguns não é tão grande, mas eu pontuei aquele papo que nós tivemos com o treinador, né, qual o nome, perdão, o treinador do José Mota. Ferenc, que esteve no BDG, José Mota, isso, José Mota, que deu boas informações a respeito do atleta, característica que eu acho que encaixa bem com o estilo de jogo do Pedro Emanuel. É aquilo, né, Flávio? A gente tá precisando de um centroavante. Se ele fizer mais gols do que o Spinelli, o Brenner, o David e companhia que estão aí, eu acho que ele enaltece. A gente até teve na coletiva ontem também, né, perguntado o Pedro Emanuel sobre a questão do Bruno, ele falou, não, ainda não tá oficial, eu prefiro falar, deu aquela desconversada, mas confidenciou que tá animado com o jogador que chega para agregar o elenco. Pode não agradar todos os torcedores, mas é muito pelaquela questão do nome, de não ser um jogador muito famoso, muito conhecido, mas ninguém joga anos na Europa, né, faz partidas em Champions League à toa. Espero que ele venha e consiga agregar esse elenco do Vasco, principalmente ao setor ofensivo, ao ataque, que tá tão carente de gol, que é o Bruno Duarte. O Vasco quer um zagueiro, isso é claro para todo mundo, e o nome ainda, eu tive uma informação que a coisa tinha dado uma arrefecida, mas não. A situação do Diego Carlos, o Vasco tem interesse, e dependendo da condição, porque o Diego Carlos não é um jogador caro para comprar, não é um jogador caro para se adquirir, como o zagueiro que é. O Vasco, dependendo da situação de liberação do dinheiro, pode estar discutindo números para contratar o jogador, porque a bronca inicial era liberar ele do Fenerbahçe, ele ficar livre e o Vasco acertar com ele pelo salário. Mas diante do interesse, primeiro do Parma, agora abriu, voltou o Como, mas que são clubes que não têm tanta potência, é claro, estão na Europa, mas não tem tanta potência financeira, não são clubes de primeira nem de segunda prateleira na Europa. Projeção, né? Projeção, o Vasco viu uma brecha. Então o Vasco tá na jogada em relação ao Diego Carlos, que sempre foi o sonho, tá?
Sempre foi o jogador que o Vasco quis. E hoje eu tive duas informações de dois jogadores argentinos que o Vasco trabalha para, primeiro, no meio de campo, substituir a ideia de Nelson de Ossa, que era o jogador. Característica do Nelson de Ossa, jogador canhoto, jogador de força, jogador que faz ali o 10 e o 8, tá? É um cara que pode chegar ali. E um atacante de lado de campo, que era o John Mercado, colombiano, o equatoriano, perdão, que o Sparta Praga pediu muito, fez aí uma exigência absurda de quase 15 milhões pelo atleta, e o Vasco disse não, sem chance. E dois nomes o Vasco trabalha diretamente. Eu vou colocar na tela aí o nome dos dois jogadores que eu tive a informação hoje. O primeiro é o meio de campo Alan Lescano, jogador de 24 anos de idade, do Argentinos Júniors. É um meia, muito igual ao de Ossa, canhoto, alto, tem uma boa altura, jogador de muita qualidade, canhoto também, jogador que já jogou em seleção de base da Argentina, joga no Argentinos Júniors, que é um clube, só para quem não sabe de onde saiu o Diego Armando Maradona, ele joga com a 10 do Argentinos Júniors, é um jogador de ótimos números. Hoje falei com companheiros argentinos que destacam esse jogador como um jogador importante hoje no cenário argentino, jogador de uma altura considerável, 1,70 m, não é alto, mas é um jogador de boa qualidade, magro, magrinho, de muita participação em gols, tem muitas finalizações, jogador de finalização de fora da área, tem muitas qualidades também com dribles. Hoje cheguei a ver os melhores momentos dele, e é um nome monitorado pelo Vasco para fazer a vinda desse jogador. Alan Lescano seria o meia para substituir o Nelson de Ossa. Se vocês olharem o Nelson de Ossa e olharem o Alan Lescano, a condição é a mesma. Jogador alto, jogador não é tão rápido, meio lentão, mas canhoto, bate bem na bola, tem qualidade técnica, enfim, só é um pouquinho mais novo, porque o de Ossa tem 26 e o Lescano tem 24. E o outro é o ponta-direita Ezequiel Ceballos. Essa notícia, inclusive, já foi dada recentemente pelo companheiro Lucas Pedrosa, mas eu tive essa informação hoje. É um atacante argentino, do Boca Juniors, jogador de 1,71 m, 24 anos também. É um ponta ofensivo, é um jogador de gols e assistências, muito mais assistências do que gols, mas é aquele ponta tradicional, é o 7 do Boca. É o cara que vai para dentro, é o cara que dribla, é o cara que tenta, é um jogador de muito boa condição técnica de cruzamento, atacante argentino, né? Atacante argentino não é, a gente tá vendo aí o Colídio pelas qualidades. E o Vasco tem também interesse nesse jogador. Seriam os dois jogadores junto com o Diego Carlos para fechar nesse momento a janela. E são negociações que estão avançando, só dependendo da liberação do valor para que o Vasco possa fazer o pagamento, dar uma entrada. Ezequiel Ceballos, jogador que também jogou na seleção de base da Argentina, 24 anos de idade, e Alan Lescano, também jogador argentino, meia do Argentinos Júnior. Seriam esses dois jogadores. Eu hoje falei com o empresário do Pablo Solari, atacante do Spartak de Moscou, que também foi especulado. Sim, o Vasco faz uma sondagem também ao Solari, mas tratar com os russos é muito mais complicado. E talvez o Vasco vá na zona de conforto de estar aqui do lado, de ter feito agora recente uma negociação envolvendo dois argentinos, tudo certinho, tudo pago, tudo direitinho, abrindo portas para o mercado argentino, mercado vice-campeão do mundo e campeão do mundo na penúltima edição. O jogador argentino tem muitas qualidades. Enfim, é um perfil diferente, mas é um perfil que tem características muito semelhantes. Mas o senhor Mauro César Pereira já começou as pataquadas dele, já começou as loucuras dele. Eu trago a vocês as loucuras de Mauro César Pereira. Se liga só. Vamos ver o que a CBF vai fazer, o que o tribunal vai fazer, o tribunal se mete em tudo. Isso é muito grave, cara. Aí você pensa no jogo seguinte. O que o Vitória pode pensar? Bem, já que eles fazem isso, não estou dizendo que o Vitória vai fazer isso. Estou dizendo que o pessoal do Vitória pode pensar. E não é absurdo que pense assim, não, tá? Se esse é o jogo jogado, eu também vou jogar. Se o jogo é esse, eu também vou jogar. Eu até entendo. Vem cá, se o negócio é pressionar o juiz, eu vou pressionar também. Que porra é essa? Então o cara pressionou o árbitro contra mim no jogo fora de casa. Aqui em casa eu vou trocar o cara com o tapete vermelho. Então se precisar, eu vou pressionar também. Alguém pode pensar assim, e eu até entendo. Não concordo, mas entendo o raciocínio. É uma disputa. Eu não quero ficar fora. Se eles vão lá e intimidam o árbitro, eu também vou intimidar. Alguém pode pensar assim. E não é um absurdo que a pessoa pense assim, embora não seja correto. Certo? Entenderam a conexão? Não é correto, mas provoca essa reação no adversário. Eu até sempre falo, quando um técnico corneta muito o árbitro, durante o jogo, a arbitragem, eu entendo que o outro também cornete, senão o cara apita o jogo. Boa. Quando um capitão de um time toda hora reclama com o árbitro, eu entendo que o outro vai lá, porque senão vem cá, vai deixar o cara apitar o jogo. Você tem que chegar junto, irmão. O jogo é assim que se joga, não é um convento de freiras. Então tem um cara enchendo o saco do árbitro, o outro capitão chega junto, só se for um bobo. Ele chega ali e vê o que está acontecendo aqui. Pô, vai deixar o professor? Vai ficar aqui cornetando no teu ouvido? Ele tem que botar uma pilha. Ué, pô, que negócio é esse? Pô, eu não estou reclamando, o cara reclama toda hora. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram, é isso aí, cara. É isso aí. É surreal, amigo. São esses representantes da imprensa esportiva brasileira, cara. Olha, que loucura esse torcedor.